líderes fortes, geralmente eles são mais voltados para resultado e não tanto para pessoas que são mais né, voltados para sua visão. Claro que tem que querer servir as outras pessoas, né? Mas os líderes mais fortes que eu conheço, geralmente eles não têm tanta empatia com tanta facilidade. Não sei se vocês conhecem, assim, pessoas assim, mas eu falo com meu marido, a gente é bem diferente. Ele tem esse perfil de liderança muito forte e ele tem uma dificuldade de empatia que ele precisa, posso falar porque ele sabe, né? Ele precisa sempre estar, tipo, tentando fazer esse exercício. E já pra mim é muito mais fácil, muito mais natural. E tá aí as nossas profissões, né? Eu sou psicóloga, ele é empresário, então a gente tá no lugar certo. Mas com certeza é uma habilidade que dá pra ser desenvolvida. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do podcast Acendendo as Luzes do IFL-SP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária. Ou seja, nós nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga a nossa rede social, @IFLSP, para ficar por dentro do nosso processo seletivo que acontece semestralmente, 2 vezes por ano. E também temos o maior evento aqui do IFL São Paulo, que é o nosso grande fórum, que já está na 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia. Ele já tem data marcada, vai ser no dia 20 de outubro no Teatro do B32, na Faria Lima. Nós já recebemos nomes como o autor Nassim Taleb, o bilionário Peter Thiel, fundador do PayPal, o Daniel Goleman, também autor, e serão apenas 500 lugares sob o tema da pobreza à riqueza das nações. Então, para você não ficar por fora dos primeiros lotes, você faz a pré-inscrição no site forumsp.org, beleza? E hoje de co-host comigo temos Bruna Ruschel, que é associada do IFL-SP, nutricionista da Lapra Bioevolution e mestranda pela USP. Olá! E também aqui ao meu lado, Mariana Nascimento, que é advogada e trabalha em uma fintech, atualmente associada honorária do IFL São Paulo, foi vice-presidente do Instituto em 22 e diretora de comunicação em 2021. Oi, pessoal! E a nossa convidada especial, Alana Nijar, que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em TCC e mestrando em distúrbios do desenvolvimento. Alana é fundadora do Psi do Futuro, uma empresa voltada a ajudar psicólogos a viverem a psicologia de forma moderna, dinâmica e acessível, e criadora do maior podcast de psicologia do Brasil, o Psicologia na Prática, exclusivo do Spotify e que está no topo das paradas há mais de um ano. Alana. Oi! Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu, fico curioso pra caramba pra saber como que você começou tudo isso, né? Porque você tá com uma empresa, tá com um podcast, como que foi que você chegou nisso aí, na sua trajetória? Boa, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Então, assim, acho que eu sou a pessoa menos provável de me tornar uma líder principalmente dentro da psicologia, que é uma área bem antagônica, assim, ao empreendedorismo, uma área que é, inclusive, bem difícil de falar sobre questões de dinheiro, de prosperidade, até de liderança, assim. Por que seria isso, sim? Porque ele tem a faculdade, dependendo de se for uma faculdade pública ainda mais, mas no geral tem um viés bastante ideológico. Então, como muitos cursos, né? Mas a psicologia tem, assim, um histórico muito social, que não é ruim, mas que, para quem não quer seguir essa área social, para quem quer empreender, quem quer, principalmente, seguir na clínica de forma autônoma, a gente precisa desenvolver habilidades de empreendedorismo, a gente precisa aprender a liderar a nossa própria vida, a nossa própria carreira. E quando eu me vi na faculdade, né, eu fiz cursei 1 ano e meio de engenharia antes. Olha. Eu não sabia direito o que eu queria fazer. Engenharia do que você... Engenharia de alimentos. Caramba. Bem aleatória. Era pra fazer engenharia civil, aí não passei, aí fui fazer... Eu sabia que engenharia era uma profissão, assim, que tinha um potencial de ser bem-sucedida, e aí eu fui fazer isso sem muito autoconhecimento na época.
quando eu decidi mudar, e aí fiz uma escolha mais pensando realmente no que eu queria, eu lembro só de pensar assim, eu vou fazer pra eu trabalhar com RH, recursos humanos, eu vou trabalhar dentro de uma empresa, depois eu vou para uma multinacional e eu vou conseguir fazer dar certo na psicologia, embora era uma profissão muito... Até hoje, né? Hoje tem mudado, mas assim, muito mal vista no sentido de que não é uma profissão onde as pessoas prosperam. E pra minha família isso era bastante claro, a gente tinha exemplos bem ruins, assim. Então, e a clínica nunca foi uma hipótese pra mim justamente por essa... Primeiro, eu via... pessoas muito frustradas com essa área, eu via que era muito difícil de viver da clínica, e eu achava, assim, que viver nessa instabilidade não era pra mim. Então, eu fui pensando em RH, e toda a minha formação foi sempre estagiando, e depois, no final, já tava trabalhando dentro de uma consultoria de RH e tudo. Só que no último ano, eu comecei, assim, um processo de me conhecer, entender o que eu queria pra minha vida, e eu vi, cara, eu queria ajudar as pessoas num nível mais próximo. Eu sei que dentro da empresa a gente consegue, mas tem um certo limite, né? A gente também tá servindo ali os objetivos e os interesses da empresa. O que virou a chavinha pra você? Cara, foi numa empresa, eu dava consultoria e dava treinamentos dentro de várias empresas com essas psicólogas que eram as sócias que eu trabalhava. E aí a gente tava fazendo, aí na época eu fui fazer uma formação em coaching, porque eu não tinha ainda o diploma e eu precisava ter algum título, né? E aí, como estudante de psicologia, não dava. Então elas falaram pra eu fazer, eu fiz e aí como coach mesmo. E aí nessas sessões individuais com os executivos, assim, eu era super novinha, né? Eu, assim, tentava ao máximo parecer mais velha, mas sentava com eles e tinha que fazer alguma coisa. Quantos anos você tinha na época? Cara, isso foi 2017. Isso foi meu último ano de faculdade, 2018. Eu tenho 28. Isso 2018, aí, gente, eu sou 5 psicóloga. anos atrás, eu sou boa de uns 23 anos. uns 22, 23 anos. É isso. E aí, dando assim, aula pros executivos. E aí, assim, eu falava, gente, mas eu sentando com eles, por mais novinha que eu fosse, e ainda não tava formada, mas eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir a história das pessoas, de entender, de ter empatia. E fazendo isso, eu via que os problemas que eles tinham no trabalho tinha muito mais a ver com a vida pessoal deles e com questões da história deles do que, de fato, com o trabalho. Aí você conseguia agregar, né? Aí só que eu queria ir, às vezes, por um caminho que não era. A empresa queria performance, desempenho, resultado, E aí eu queria falar com ele sobre a história dele, quando ele tinha 8 anos, o que aconteceu, e que é por isso que ele pensa assim. Aí eu comecei a ver, isso aqui que eu tô querendo fazer não é bem o que a empresa tá querendo que eu faça. E aí, assim, ali começou a me dar essa pontinha, assim, de, tá bom, eu acho que se eu pudesse atender, se eu pudesse ter toda semana esse espaço pra ajudar essa pessoa sem nenhum interesse, ajudando o que ela acredita que ela precisa, eu acho que eu ia ser muito feliz fazendo isso. E aí foi que eu decidi, tava até pra ser sócia dessa consultoria que eu tava trabalhando, e aí no último ano eu falei, não é isso que eu quero, aí foi super difícil, assim, essa decisão, mas eu escolhi sair de lá. E nessa época, eu sempre gostei muito de estudar marketing digital. E eu comecei, já nesse momento na consultoria, eu gostava muito de escrever, de produzir conteúdo, isso já desde a faculdade, assim. Então, pra consultoria, eu fazia texto pro blog deles, de tipo, como fazer um recrutamento, habilidades que você tem que desenvolver pra passar no processo seletivo. E eu comecei tipo... Você quer fazer uma pergunta? Não, quem te introduziu pro marketing digital? Cara, eu e meu marido, na época, a gente já fazia alguns cursos, a gente queria uma renda extra. E aí, na época, a gente aprendeu sobre a fórmula de lançamento. Eu também, cara. Eu sou economista formado, o Érico Rocha que me levou pro marketing. Então. Aí a gente fez e a gente tava tentando fazer um curso até de outra área e tal. A gente vendeu, fez de tudo e tal, aprendemos muitas coisas e eu comecei a pensar, de repente eu consigo fazer isso pra mim como psicóloga, né? Por que não? Só que eu não conhecia nenhuma psicóloga na época que tivesse no digital, que tivesse fazendo um trabalho relevante lá. As poucas pessoas que eu conhecia, elas tinham aquele perfil, um perfil bem pessoal, bem... Assim, nada a ver com o que eu idealizava fazer. Mas eu decidi aplicar aquilo que a gente já estava fazendo, que eu já fazia, na minha rede social. E nesse momento você atendia de segunda a sexta o dia inteiro? Então, aí isso foi depois que eu formei, né? Essa decisão de que eu ia pra clínica foi meu último ano de faculdade. Eu já comecei a abrir meu Instagram e compartilhar as coisas que eu estudava nessa época. Então, nesse último semestre, fazendo isso, compartilhando as coisas que eu tava estudando, as pessoas já vinham perguntar, você tá atendendo, tal? Já construir autoridade. E eu falava, eu não tô atendendo ainda, mas eu tinha formação de coaching, e às vezes eu vendia alguma coisa ali, atendia, e eu lembro que a primeira cliente que me pagou, assim, era uma mulher que eu conhecia, mas que morava nos Estados Unidos, e eu comecei a atendê-la online.
E eu falei, cara, esse negócio funciona, dá pra atender online. Só que na psicologia, o atendimento online mesmo, ele só foi liberado, como é Com hoje. a pandemia, né? Na verdade, foi novembro de 2018. Eu tava saindo da faculdade. Só que ainda tinha muita resistência. Meus professores falavam que não funcionava, que não dava pra fazer, que não era algo ético. E aí eu saí, tipo, desapontando todos os meus professores, né? Porque já não gostavam muito de mim, que eu era meio burguesinha demais, acho, pra minha faculdade. Mas aconteceu que eu aí decidi sair e comecei a atender. Eu lembro, assim, porque tinha essa demanda. A hora que eu peguei meu CRP, que é o código que a gente... O número lá que a gente precisa pra começar a atender, eu já tinha umas 5 pessoas agendadas na semana, assim. E ali eu comecei, 2019, foi o ano também que eu me mudei pra São Paulo, porque nessa época eu era de Florianópolis. E eu decidi 2 coisas que fizeram toda a diferença na minha carreira, que foi usar o digital pra divulgar meu trabalho, divulgar a psicologia para as pessoas, mostrar o que um psicólogo faz, falar de saúde mental de uma forma descomplicada, porque era muito inacessível ainda, tinha muito esse estigma, isso antes da pandemia, né, de um psicólogo neutro, distante, que eu não posso saber o que a minha psicóloga faz da vida dela. Tá lá só tomando aquelas notinhas. E vem muito do viés psicanalítico, assim, tinha professores que ensinavam na faculdade que tinha que tirar a aliança, não podia nem mostrar pro paciente, não pode saber nem se você é solteiro, casado, nada. Se encontrar um paciente na rua, você atravessa pro outro lado, ele não pode. E você ir pra rede social e mostrar, compartilhar um pouco da sua vida, era totalmente disruptivo. Heresia. Completamente. Eu era odiada, assim. Mas aí eu comecei a fazer e começou a dar muito certo. Então, foi em 6 meses de formada, eu tava com a minha agenda cheia, atendendo de segunda a sexta, o dia inteiro, online de casa, vendo o meu sonho, assim. Eu sou uma pessoa mais introvertida, então pra mim trabalhar de casa tava ótimo. E vivendo super bem, tipo, ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei com 6 meses de formada. Mas isso é a realidade de poucos, né? Era. Conseguir lotar a agenda, Então, assim, era na muito psicologia. difícil. Porque o que me falavam a faculdade inteira? Clínica não dá certo, demora pelo menos 10 anos pra você conseguir uma carteira de clientes. Ok, você tem que, cara, ralar muito pra ter a tua clientela. Talvez na nutrição, né? Eu acho que tinha essa bem coisa semelhante. bem semelhante. E outra coisa que era muito assim, você não pode divulgar o seu trabalho, porque daí o código de ética, ele tem um monte de coisa lá, acho que daí é pior do que na nutrição. CRP, ele só complica a nossa vida. Só que aí, quando a coisa deu certo, assim, eu vi, eu falei, cara, será que... Aí que aconteceu que as psicólogas, até que me odiavam antes, começaram a perguntar, tipo, viam, não tem mais horário, começaram, mas o que você tá fazendo? Como que não tem mais horário? Gente bem mais velha que eu, que tava há anos, que tinha muito mais experiência. E aí eu falei, bom, eu posso ensinar, porque assim, eu peguei o que eu aprendi, mas eu também fui tentando desvendar pra fazer isso de forma ética também na minha profissão. Claro. E aí, final de 2019, eu fiz uma primeira mentoria para psicólogos, assim, foi o início do Psifuturo, nem se chamava Psifuturo. Seu primeiro produto digital, assim. Na verdade, eu já tinha tido pro público geral, eu já tinha feito outro, que era Você tava como coach. Não, nesse mesmo ano, enquanto eu ia atendendo, eu desenvolvi meu primeiro produto digital, que era um curso chamado Jornada da Autoestima. Era focado em desenvolvimento pessoal, falava de autoestima, relacionamentos, muito assim de você se conhecer e a partir de uma boa relação com você, se relacionar bem com os outros. E aí fiz um primeiro lançamento que foi um fiasco, aí aquelas coisas aí foi melhorando depois. Mas foi muito legal, eu consegui fazer 6 em 7 depois de 2 anos com esse produto, que demais. É muito difícil, porque psicóloga falando de uma coisa super subjetiva, é muito difícil vender, assim, mas a gente foi parabéns. Obrigada, foi muito legal, assim. Parabéns. Pegando o gancho aqui, Ela, acho que quando você conta a sua história, dá pra perceber que em vários momentos você tomou medidas impopulares, assim, e decisões muito baseadas naquilo que você... fazia sentido pra você, que você achava que era certo, muito nova. Como é que é esse seu critério decisório, assim? O que você usou pra ter essa coragem, tomar essas decisões no decorrer da sua carreira? Ai, olha... Eu às vezes olho pra trás, eu nem sei como que eu tive coragem de fazer umas coisas, assim. Porque eu não tenho esse perfil muito de risco, assim. Eu sou bem mais, tipo, conservadora. Eu sempre buscava muita estabilidade. Mas a influência do meu marido, acho que foi uma peça bem fundamental, assim. Ele é filho de empresários. Ele viveu a vida inteira nessa coisa de risco, de empreender, de criar negócios. Então, quando a gente tava junto, ele que... tava sempre ali, tipo, mas e aí? Será que não dá pra você fazer um negócio sozinha? Olha só como é legal. Quando você trabalha pros outros, deu super certo. Você não podia fazer isso sozinha? E aí, ele ia me cutucando com o negócio do digital também. Nossa, depois que você vê ali aquele mundo, você não consegue eu falo assim, dizer. ele mostrava, eu falava, mas será? Ele falou, não, bora. Tanto que o primeiro lançamento, ele fez tudo comigo. Ele gravou, ele editou, ele mandava e-mail. Então, eu acho que assim, massa. sozinha, sem apoio nenhum, seria muito difícil eu ter tomado as decisões que eu tomei.
Mas eu tive a influência dele. As psicólogas que eu trabalhei junto no RH, elas eram muito empreendedoras também. Eu nunca tinha conhecido psicólogas empresárias. Tipo, pra mim era... Como assim? Eu conhecia elas Antagônicos, professor, né? Totalmente. E elas eram muito, tipo, o que a gente pode criar pra ajudar? Aquela empresa tá precisando disso. Vamos bolar um negócio, um treinamento. Então eu fui vendo e me picou, assim, esse bichinho, tipo, de buscar soluções pros problemas das pessoas, sabe? Então, embora eu não fosse uma pessoa com esse perfil naturalmente, eu acredito que a minha vontade de ajudar as pessoas e as influências certas me apontaram pra esse caminho, sabe? Interessante. Legal. Não, e hoje em dia, né, durante a graduação, acho que na área da saúde, no geral, a gente não acaba aprendendo como atuar no mercado, né? Como Sim, nem um empreender, pouco. a gente não entende nada sobre isso. Nada. Quais você acha que são as principais diferenças entre um profissional que dá certo na área da saúde versus um profissional que tem dificuldade de lotar a agenda no consultório, de ganhar uma renda maior, Boa. não sei. Cara, eu sempre falo pras psicólogas que me seguem, assim, que se elas querem trabalhar com a clínica e de forma autônoma, não querem se submeter a ninguém, né, que é a maioria, elas vão ter que aprender a vender o trabalho delas. E essa é uma habilidade que eu detestava. E eu achava assim, eu não quero oferecer nada pra ninguém. É Se eles grosseiro, quiserem, eles vêm até mim, entendeu? E é muito essa mentalidade. Eu abro então meu consultório, eu tenho meu cartãozinho e, tipo, as pessoas vão vir até mim. Só que não existe que negócio que dá certo, assim. Não existe nenhum negócio. Mas a Você tem gente que não... ser bom e parecer bom também, Exato. né? Então, obviamente, ter um bom trabalho, fazer uma boa entrega técnica, né? Só que eu vejo que esse não é o principal dificuldade das psicólogas, pelo menos, que é um povo que gosta de fazer curso, que sai da faculdade, já faz uma pós-graduação e estuda, compra livro, mas não adianta ter um monte de conhecimento e não saber verdade. divulgar nada disso e não saber mostrar para as pessoas, né, o que o trabalho traz essa transformação. Então, eu acredito que foi uma coisa que eu aprendi, eu detestava fazer isso, principalmente em lançamento, a hora que tinha que vender, eu falava, meu Deus, é muito ruim. Fazer a gente aquela tem essa... chamada final ali. Parece explicando. chato, né? Mas, na verdade, quando a gente acredita que o que a gente tem pra oferecer pode transformar a vida da pessoa, não é pra todo mundo, mas é pra muita gente. Então, foi transformando a minha cabeça, assim. Mas eu acho que essa habilidade de venda, de divulgação do seu trabalho, do empreender, de buscar outras soluções que não o seu único produto, que foi uma coisa que eu nunca quis ficar só no atendimento individual. Eu sempre quis ser mãe. Eu agora tenho um filho de 1 ano e 3 meses, já tenho um outro na barriga, então assim, não poderia ficar refém de horas individuais. Eu nunca quis também trabalhar CLT, depois que eu decidi que eu não ia pra aquele caminho, eu sempre falei, tá, eu quero empreender, mas eu não quero só vender meu horário, então eu preciso ter outras formas. Então eu fui sempre, tipo, fazendo workshops, palestras, dando treinamentos, tendo curso online. Aí depois a gente começou o Psi do Futuro, que aí foi início de 2020, que foi justo esse início aconteceu de as psicólogas querendo aprender pós-pandemia. Como que foi, assim, esse início do Psi do Futuro? Foi uma Então, demanda que elas vieram pra você, que você já viu ali que tava reprimido, e aí você foi fazer? Exato. Eu fiz essa primeira mentoria final de 2019, ensinando o que eu fiz. Eu falei, cara, não sei se vai dar certo se outra pessoa tentar fazer. Ou se eu fui sortuda, se eu tenho... Mas vou ensinar. E deu muito certo. Eu lembro que essa primeira foram 10 psicólogas, assim, e muitas delas hoje vivem muito bem da psicologia. Uma delas, inclusive, assim, mudou de vida completamente. Ela morava numa comunidade do Rio de Janeiro, ela é negra, família negra, ela tem os filhos, todos. A vida deles mudou. Nossa, que legal impactar, né? Assim. Então, assim, eu vi, cara, ela veio de outra realidade, não teve os privilégios que eu tive e ela conseguiu conquistar muita coisa. Então, quando eu vi que isso dava certo, eu falei, tá, então eu vou ensinar mais gente, porque eu tenho um limite de pacientes que eu posso atender. E aí, no início, até o pessoal falava, mas você vai ensinar a concorrente? Depois eu falo, tá, paciente, mas tem tanta gente que precisa de ajuda, gente. Basicamente, todo mundo precisa de terapia. Então, aí essa mentoria foi crescendo. E aí, com a pandemia em 2020... Todas as psicólogas se viram obrigadas a... Eu preciso... Tem que aprender o digital de preciso alguma aprender, forma, né? e eu preciso atender online. E aí, até quem tinha muita resistência comigo começou a vir aprender. E aí, foi quando eu vi, tá, não dá pra ser só uma mentoria, vou ter que gravar esse curso. E não vou fazer isso aqui, tipo, sendo só um produto da Alana. Vamos criar um movimento que carrega esses valores, que fala sobre uma psicologia moderna, dinâmica, acessível. Não que o serviço, a terapia seja acessível pra todo mundo, mas o conhecimento se torne acessível. E foi aí que em 2020, foi julho de 2020 mais ou menos que a gente, um pouquinho antes, na verdade, foi maio, por ali que a gente começou
o Psi do Futuro, que hoje é um dos maiores movimentos, assim, de empreendedorismo dentro da psicologia. E, por exemplo, você falou no início, quando você estava analisando a psicologia que já existia, como tinha um viés para psicoanalítica, né? Mais da psicanálise. Psicanálise, sim. isso. Uhum. E você, quando você fala psicologia moderna, o que você quer dizer com isso? Assim? Então, qual que é o viés? É moderno não só porque a gente usa as ferramentas que hoje funcionam. Então, assim, antigamente era o cartãozinho. E até tem gente que me indigna ver até hoje as pessoas imprimindo cartãozinho assim. Tudo bem, você pode ter um ali, às vezes a pessoa pede. Legal, né? dar um cartãozinho. É legal. A gente tava com um cara ontem aqui, fazendo o Júlio Brito, que é o do CEO da Swile. Ele falou assim, pô, cara, ele é todo jovem, assim, todo elétrico. E ele falou assim, cara, eu não abro mão do meu cartãozinho. Então, mas pode até ser legal, mas como única estratégia de captação de cliente, é meio arriscado, mas era a única que as psicólogas faziam, entendeu? Esse é o seu E o canal boca a boca, né? Era o cartão, boca a indicação, boca, indicação e cartão. Exato. Então, quando eu falo de moderna, é você usar as ferramentas certas assim, para alcançar as pessoas com o seu trabalho. Também você pensar em terapias, e hoje em dia a gente tem uma tendência que aí se aproxima da saúde, assim, de práticas baseadas em evidências, que é algo muito moderno para psicologia. Em outras áreas, como a medicina, acho que até a nutrição tá bem mais avançada do que a gente nesse sentido. Sim. Que a psicologia, assim, a psicoterapia baseada em evidências é muito recente e muito difícil ainda das pessoas engolirem. Então, o trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem que mais tem evidências que amparam, que ela é uma das melhores linhas para muitos transtornos, para muitos tratamentos. O que seria isso, assim? Porque é o TCC, né? Que você é especialista. Terapia cognitivo-comportamental. É uma linha de terapia, uma abordagem. Então, assim, quando você vai buscar uma psicóloga, a maioria dos pacientes não sabe, mas ela trabalha com uma abordagem. Então, por isso que você pode ir em uma, depois você vai em outra, e pode ser completamente diferente. Então, tem a abordagem sistêmica, tem a abordagem da psicanálise, tem a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, tem a análise do comportamento. Seriam formas diferentes de ver o ser humano e de ver os problemas. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai entender que a forma como a gente interpreta situações e os nossos pensamentos são quem influenciam, é o que influencia as nossas emoções e os nossos comportamentos. E se eu consigo mudar a forma como eu penso e como eu interpreto as situações, eu vou conseguir mudar como eu me sinto e mudar como eu ajo. Ah, legal. O coaching pegou muito da TCC, assim, eles não inventaram isso. Vem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem já que tem muitas décadas de estudo. Então, é muito, muito legal, assim, não é uma coisa que eu falo tanto dentro do Psi do Futuro, não é, todos têm que fazer isso. Não, de jeito nenhum, cada um escolhe. Mas, de fato, conhecer o que tem de mais moderno hoje na nossa prática é importante, né? Legal. Alana, pegando aqui o gancho do seu lado empreendedora, você formou em psicologia, hoje em dia tem uma empresa, tem que liderar pessoas. Que habilidades que você precisou desenvolver do ponto de vista de liderança para se tornar essa pessoa, assim, com time, dificuldades, o que você precisou melhorar em você para ser uma líder melhor para os outros? Gente, vocês estão em quantos desafio. agora? A gente tá hoje, acho que a gente chegou em umas 35 pessoas, mais ou menos. Bastante gente. Eu comecei em 2020, eu e meu marido, ele é o CEO, eu sou a diretora criativa, digamos. Eu sou a cara, né? Eu que apareço, que gravo, que falo e tudo, mas assim, essa parte mais de liderar, de trazer a visão, ele é ótimo nisso. E eu deixo com quem sabe fazer, mas eu tive que me desenvolver bastante também. Quando a gente começou em 2020... eu falei, não dá pra gente fazer tudo sozinho. E a gente contratou 2 estagiárias. Foram nossas primeiras. E assim, era remoto. Elas iam uma vez na semana, sentavam na mesa da minha casa. A gente conversava. Depois a gente ia pro café. Depois a gente alugou como que fala esses lugares que a gente subiu lá? Coworking. A gente tava lá no coworking, ficamos lá. E aí, em 2023, 2021, a gente alugou a primeira sala. Depois a gente alugou a segunda, a terceira. A gente tá com 4 salas agora ali na Chupris Zaidan. Vocês têm vários produtos, né? A gente tem bastante coisa. E agora, exato, tem muita coisa, assim, mas um dos grandes projetos nossos atualmente é uma clínica online. A gente tem uma franquia de clínicas online. Então, o que aconteceu? Com a minha audiência, com o público geral, eu comecei a ter muita demanda de paciente que eu não tinha pra quem indicar. No início eu indicava pra essas minhas mentorandas e tudo. Eu fugi da sua pergunta. Mas... imagina, depois a gente volta nela. É só pra falar que tem essa franquia. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre ela. Mas voltando pras habilidades, pra
Assim, o que eu tive que fazer, eu sempre fui muito de trabalhar sozinha, assim. Eu tenho muita facilidade de me relacionar com pessoas, mas era muito difícil pra mim conseguir passar o que eu queria. E eu no início, eu falava, tá, mas como que ela vai escrever por mim? Como que ela vai fazer isso? Porque era muito a minha cara em tudo. E era muito difícil, assim, no início, delegar coisas que eram da minha mente. Como que eu vou ensinar o que eu tô pensando, assim? Então, essa coisa de conseguir delegar, de primeiro ensinar, depois eu acompanho a pessoa, de conseguir passar a minha visão, passar aquilo que eu acredito, e que a pessoa, ela acredite tanto. Esse é um desafio que a gente conseguiu fazer, que é as pessoas, mesmo eu sendo a cara do negócio, as pessoas acreditaram tanto na visão, que elas carregam aquilo como se fosse delas. Virou um movimento que saiu de mim, que era uma Cultura coisa que a gente, forte, né? que a gente queria muito fazer, que é tipo, alguém conheceu o Psi do Futuro sem me conhecer. Isso era... Eu não achava que ia acontecer, e hoje sim, né? Então... A marca ser mais forte do que a Lana em si. Então, eu tive que aprender muito, assim, essa questão de treinar pessoas, de influenciar dentro da minha visão, de conseguir desenvolver, porque no início a gente trabalhava muito com estudante de psicologia, porque a gente falava assim... Eu queria que fosse alguém que conhecesse da psicologia. Eu preferia desenvolver nela habilidade de marketing do que eu ter que pegar uma pessoa que sabia marketing e ensinar psicologia, ensinar empatia, ensinar a minha linguagem. Era mais difícil, sabe? Hoje a gente até consegue pegar pessoas de outras áreas. Mas eu acredito que esses foram os principais desafios, assim. E hoje eu fico mais na parte de criação, e essa parte de treinamento, de contratação e toda essa parte eu deixo com meu marido e com quem ajuda ele, assim, porque aí é muita coisa pra mim, mas basicamente seria isso. Obrigada. Eu queria falar um pouco de ansiedade. Eu acho que no consultório, quando eu pergunto para as pessoas o que elas mais têm, é ansiedade. Mas como é que a gente caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada? Até onde é uma ansiedade ou não é? Se tá muita gente ansiosa mesmo ou se tem esse diagnóstico? Todo mundo tem TDAH mesmo, assim? Ansiedade, o TDAH, como é que é? Então, conta um pouco mais, assim. Tem um lado muito bom da gente estar falando mais dos transtornos, mais da psicologia, que é as pessoas terem informação, né, e quebrar muitos estigmas, mas tem esse outro lado que é a pessoa querer se autodiagnosticar com um post que ela leu, né, isso é meio complicado. Mas assim, de fato, os índices mostram que a gente tá cada vez mais ansioso. O Brasil é o país mais ansioso, o quinto, se eu não me engano, em depressão. Então, de fato, a vida é como ela é hoje, né, gente? A correria que cada um aqui tem a sua vida. A gente tem 1 milhão de demandas, 1 milhão de objetivos, de sonhos, de possibilidades que não se tinha há 50 anos atrás. Então, a vida, ela era muito menos ansiogênica na época dos nossos avós do que é hoje, de fato. Pro bem e pro mal, né? Porque tanto que você falou, assim, de possibilidades. A gente tinha, cara, muito mais linear a vida. Se tivesse alguma coisa que desse, parece forte e grande. A mulher, por exemplo, ela tinha ali o papel dela bem certo, o que ela ia fazer. Então, não tinha ficar pensando, eu posso fazer isso, eu vou viajar o mundo inteiro, eu vou fazer um mestrado, eu vou casar, eu vou... Então, isso tudo já gera muita ansiedade por si só. Acho que essas comparações, né? Eu vejo que quando eu tô trabalhando, eu olho no Instagram, as pessoas de férias, eu me sinto mal. Ou quando eu tô de férias, eu vejo todo mundo trabalhando, eu também fico, assim, cara... Exato. E com quem você se comparava 50 anos atrás? Só com, tipo, a tua vizinha... Não tem. A vida era muito mais pacata, né? E a gente morando na capital do Brasil, né, quase, e conseguir viver uma vida... com tudo que tem na modernidade, nos dias de hoje, sem ansiedade, é um desafio e é um exercício muito grande, vai exigir muita terapia, e aí você, dependendo se a pessoa já tem uma tendência mais ansiosa, ela vai com certeza sentir. Agora, ela vai ter um transtorno de ansiedade? Não necessariamente. Um transtorno, para ser diagnosticado, tem, assim, a causa dele é multifatorial, então tem questões genéticas, tem questões ambientais, tem muita coisa envolvida, e não é porque você tá num período mais ansioso, porque aconteceu algo, você tá com uma coisa no trabalho, um desafio, que você tá com transtorno, né? Então, por exemplo, você citou o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele tem uma série de critérios. Então, a intensidade e a frequência da ansiedade, o prejuízo e o sofrimento que traz para a vida da pessoa é muito acentuada. Não é como aquela semana que você tá com um desafio no trabalho e ficou mais ansioso, teve mais dificuldade para dormir. Agora, se você tá há 2, 3, 4 semanas... todos os dias, se sentindo assim na maior parte do tempo, pensamentos acelerados, pensando sempre no pior cenário, preocupação excessiva com tudo, se isso tá trazendo algo duradouro, prejuízos, né? Exato. E não pontual. O transtorno, assim. ele é sempre muito intenso, duradouro e traz muito prejuízo. Quando tem um sofrimento assim, vale a pena buscar um profissional. E aí, sim, ter o diagnóstico e buscar o tratamento.
O caso do TDAH já é um pouco diferente, porque ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, ele é um transtorno que ele não aparece... É um distúrbio do É o desenvolvimento. distúrbio do desenvolvimento, um dos que eu estudo, exato. Então, a gente já nasce com essa predisposição e ali na idade escolar isso já começa a aparecer e a pessoa vive a vida toda tendo vários prejuízos se não foi diagnosticado, que é o caso de muitos adultos que hoje a gente tá vendo porque tá se falando e tudo, as pessoas tipo, meu Deus, eu tenho. Aí você lê o post, nossa, muito eu isso aqui. Né? Só que assim, se você falar desatenção, Todo mundo hiperatividade, tem uma hora hoje em dia tá todo mundo meio desatento, celular, então não é isso. tomando café também o dia todo. Então Exato, esqueça as coisas, não sei o que, mas se você olhar pra tua vida, desde da época de escola, e você vê que teve um prejuízo com a atenção, que teve uma hiperatividade, que teve, tipo, dificuldade de aprender, de prestar atenção nas coisas, e é uma coisa crônica da vida inteira, é muito possível que seja um diagnóstico, assim, de TDAH, mas você tem que buscar um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, né? Alguém que possa fazer esse diagnóstico, e aí sim você vai ter essa certeza, não é só lendo os critérios. E tem muita gente que descobre mais adulto e aí meio que sai uma culpa e um alívio, né? Por exemplo, agora eu entendi porque eu sempre chego atrasada, né? Nos compromissos, a pessoa meio que É porque quando a pessoa tem o diagnóstico é muito sofrido mesmo. E é muito taxado como irresponsável. Sim. Sempre aquela pessoa, assim, que foi a vida inteira, acharam que ela era preguiçosa, irresponsável, que não termina nenhum projeto. E se a pessoa tinha o TDAH, cara, tem algo cerebral no cérebro dela, uma mudança mesmo cerebral que faz com que ela tenha mais dificuldade com essas coisas. Então, não é uma desculpa, tipo, não é uma desculpa, mas é uma justificativa, entende? Então, ela vai buscar tratamento, isso pode ser, com certeza, controlado, mas com certeza sai essa culpa, assim, já ouvi de vários pacientes isso. Sim. A sociedade, acho que a Bruna estava falando aqui, ela tá ansiosa, né? As pessoas estão ansiosas, muitos estímulos. Um dia alguém me falou assim, tenta escutar o áudio do WhatsApp no normal. Porque a gente tá tão acelerada que você começa a escutar o áudio do 2x. WhatsApp acelerado, às vezes você tá numa roda, você fala, meu Deus do céu, a pessoa que tá falando devagar, e ela tá falando só normal, assim, você que tá acostumada. É a velocidade da vida mesmo. Você que tá acostumada a acelerar tudo, né? E daí eu acho que isso traz ansiedade, a internet não funciona um segundo, você já fica, meu Deus, parece que não viveu na época Hoje da internet de escada, tudo, sabe? Pede Rappi, pede iFood, pede tudo muito rápido. E que estratégias você traz, assim, ou algumas dicas, assim, pra quem tá escutando a gente, de... tô numa semana ansiosa, o que eu posso fazer pra ser menos ansioso, respirar melhor, meditar, enfim, o que você adota na sua vida e recomenda pro pessoal também? Então, puxando a sardinha pra minha abordagem, mas, assim, a primeira coisa é sempre prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque, na maioria das vezes, quando a gente se pega ansioso, a gente tá tendo distorções cognitivas, que a gente chama, né? Que são pensamentos catastróficos, é pensar que tudo vai dar errado, eu não vou conseguir, já sei que esse projeto vai dar errado. A gente começa, e se ele terminar comigo? E se esse negócio não dá certo? E se eu perder meu trabalho? Então, esses pensamentos que surgem, eles nos trazem ansiedade. A ansiedade nunca vem do nada, ela vem por algo que a gente tá pensando. Então, prestar atenção nisso e buscar uma forma mais leve, mais racional de enxergar os nossos desafios ajuda muito. E aí, falando mais das sensações físicas, né? Que tem gente que sente palpitação, fica com falta de ar, fica inquieto. Com certeza, a respiração, a gente chama de respiração diafragmática. Nada mais é do que uma respiração consciente, profunda, de pelo menos uns 4 minutos, porque a própria respiração mais consciente, ela equilibra ali os níveis de gás carbônico, oxigênio, ela vai fazer com que a gente se sinta mais relaxado. Então, fazer isso, tipo, não precisa fazer só quando você tá se sentindo ansioso, é bom fazer diariamente, você pode sair do trabalho ali, vai no banheiro rapidinho, senta, coloca os pensamentos no lugar, respira, e fazendo isso diariamente ajuda muito, né? Fora isso, bons hábitos como uma boa alimentação, como exercício físico, sono de qualidade, isso tudo vai ajudar a ter um nível basal mais saudável, né, de ansiedade. Que são os pilares da medicina do estilo de vida, né? Que foi preconizado, esses pilares, que é o sono, o manejo do estresse, a alimentação e a atividade física. E puxando o gancho para alimentação, isso que você falou é o mindfulness, né? Sim, mindfulness. É prestar atenção no momento presente, você prestar atenção nos seus pensamentos, sem julgar. É estar presente. Estar presente. Né? Na alimentação tem o mindful eating, né? Que é o comer mais consciente. Então, por exemplo, eu vejo na minha área que muitas pessoas acabam
se preocupando muito com a quantidade e com o tipo de alimento. E esquecem um pouco a forma de comer. E às Comer na frente vezes... do computador, trabalhando. Nossa, eu adoro comer assistindo o YouTube. E a forma Adoro. que a gente Eu come é também. mais importante, às vezes, do que o que e como, né? É. Você comer de uma forma mais presente, que vai muito ao encontro da psicologia, Sim, né? demais. E às vezes você come até menos, né? Quando você tá sem estímulo nenhum, você fala, acho que eu tô cheia. Se você vem na frente do YouTube, o seu prato acabou e você nem entendeu pra onde ele foi, assim. Exato, exatamente. Sim. Hábitos da vida moderna, que a gente precisa estar sempre se... Atento, né? E você, então, tá liderando uma equipe aí junto com seu marido de Sim. 35 pessoas, você tá com um podcast. Como que você, né, porque essa parte me interessa bastante aqui também no podcast, né? Aham. Como que você começou isso? Como que você começou essa empreitada do podcast junto com esses outros Legal. produtos que você tava fazendo, enquanto você tava atendendo com a agenda cheia, né, que é o sonho dos Aham. psicólogos? Como que foi começar isso? Então, enquanto a minha agenda ainda não estava cheia, eu me dediquei 100% à produção de conteúdo. Aham. Sempre pensei assim, cara, o que vai fazer as pessoas me conhecerem meu trabalho, vai ser o conteúdo que eu produzo. Hoje em dia, aí agora... É que as coisas vão mudando, né? Agora tem gente vendendo, venda o que você quiser sem produzir conteúdo. Vende primeiro, depois faz. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu ainda vejo que quando a gente produz conteúdo, quando a gente ajuda de forma gratuita, a gente atrai, conecta. Autoridade. você tá- Exato. Então, eu, né, já antes disso, eu tava fazendo conteúdo, tava fazendo meus outros infoprodutos e parte dessa estratégia de conteúdo era não ficar só no Instagram. Que embora fosse o que mais me trazia pacientes, não dá pra gente depender de uma rede que não é minha, né? Aquilo ali do nada pode não existir mais. Então, eu comecei a pensar em alguns outros canais. Então, hoje em dia eu tenho o YouTube também, que não é um que eu boto muito esforço, mas é algo que eu sei que eu tenho que estar lá, que é um investimento mais de longo prazo. E eu comecei o podcast. Então, na época até, eu pegava às vezes o áudio do vídeo que eu botava no YouTube, eu tentava aproveitar as coisas que eu fazia e colocava lá. E pensando muito assim, isso foi até um toque que eu nem lembro, acho que foi o meu marido, não lembro quem que falou assim, falou, olha, lá fora do Brasil tá rolando muito isso em 2021. A galera tá investindo muito em podcast e tal. E aí eu falei, bom, vou começar a fazer aqui. E eu lembro até de fui convidada pra gravar um podcast foi final de 2021. Eu não sabia nada de métrica, eu nem via se tava indo bem ou não. E daí quando eu fui nesse podcast foi que eles me falaram: "Você viu que o seu tá aqui no top 100 mais ouvidos do Brasil?" Eu falei: "Sério? Eu não sabia." Aí quando ele me falou, eu comecei a dar mais atenção. Então eu fui assim, sempre a mesma matriz de conteúdo até hoje, assim. O que eu produzo, eu foco em produzir um conteúdo pro podcast, dali vai meu conteúdo do Instagram, vai pro YouTube. Aquele conteúdo raiz que vira vários E conteúdos aí o pessoal me ajuda Isso é a muito esperto, transformar. né? Pra otimizar tempo. Com certeza. E você fazia você, né? Era você gravando eu o podcast, fazendo não era tudo. entrevistando pessoas. Não, era... sempre fui eu sozinha, gravei poucos até hoje com convidados. Então eu sempre fazia assim, era muito prático, trazendo exemplos da minha vida e 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Então não era, legal. tem aqueles que são tipo mais longos, mas eu pensava, cara, eu quero que seja uma coisa que a pessoa possa acordar, ouvir rapidinho e sair pro meu dia. Né? Pílulas. Exato. Uhum. E aí a coisa foi dando bom, assim, até que eu tava contando pra vocês que foi em final de 2021 que a gente teve aí esse contato do Spotify e tal, e é o único podcast de psicologia que é exclusivo deles, assim, então é muito legal ver que as pessoas estão buscando cada vez mais saúde mental. Isso é uma coisa que antigamente quem fazia terapia era considerado louco, e hoje em dia as pessoas estão gostando de falar que fazem, gostando Era um tabu, né? Assim, nossa, exato. Posso contar que eu tô fazendo terapia, vão me julgar, Você né? Hoje em muito dia, se não problemático. faz, eu falo, meu Deus, você é louco, tem que fazer A terapia. pessoa posta que tá indo na terapia, né? Então, é muito legal, assim, pra mim é realmente um ganho gigante, não só pra minha profissão, como pra população, eles estarem valorizando tanto, né, um conteúdo desse tipo. E a sua clínica digital, então você teve uma demanda muito grande, né, porque essa autoridade que você produzia conteúdo, todo mundo ia, tanto que a gente tava até entrevistando o Muzi aqui, e aí ele tava falando da produção de conteúdo mesmo, né? Você entra numa dessas lives dele, você vê que ele tá lá, o pessoal falando com ele, tirando dúvida com o cara, que a consulta dele é sei lá quanto. Tem um acesso entendeu? que jamais teria. Exatamente. E ele fala isso aí sobre toda a tese de divulgar o conteúdo de saúde, né? Que isso acho que você segue esse mesmo princípio, que por isso que você encontrava tanto problema, tanto gente batendo de frente com isso. Você fez isso, atraiu um monte de gente na clínica digital. E como que você está treinando esses psicólogos para atender no seu estilo? Isso, né? esse foi o desafio.
Porque aí, quando começou a ter essa demanda, eu indicava para outras pessoas, mas eu não tinha certeza de como que tava sendo esse atendimento, Padrão né? de qualidade, a qualidade. Então, eu comecei a pensar, cara, eu vou chamar algumas pessoas para perto. Foi um projeto piloto, eu chamei 2 psicólogas que tinham sido mentorandas minhas e falei, olha, eu vou supervisionar vocês e vocês me pagam um X por mês, em troca eu mando paciente pra vocês. O que vocês acham? Ah, legal, tal. As 2 lotaram a agenda, tipo, super rápido, porque vinha muita gente. A galera escuta um podcast, ela fala, meu Deus, eu passo por isso, eu preciso E de é um ajuda. ganha-ganha, né? É. Dos 2 lados. E aí, que essas 2 lotaram, eu falei, tá, o que a gente poderia fazer? A gente começou aí, a gente tem uma formação em prática clínica, e a gente começou, a primeira forma foi, a galera fazia a formação e no final fazia uma prova que poderia dar esse certificado pra ela, e aí eu indicava o paciente pra ela. Então, era a Perfeito. primeira certificação. Depois que a gente começou, contratou uma consultoria pra estudar a franquia, como que seria um modelo de franquia e tudo mais. Isso eu fiquei curioso. Como que você está franqueando a clínica digital? É uma franquia de uma clínica digital. A gente tem a clínica Psi do Futuro, a psicóloga, ela paga pra ter a franquia e ela tem direito dentro dessa franquia a usar o nosso nome. Ela atende online, mas como uma psicóloga Psi do Futuro. E ela tem a nossa formação em prática clínica, ela tem nossa supervisão, todo o desenvolvimento técnico dela faz parte da gente e a captação de clientes. Então, aquela psicóloga que ela não quer divulgar o trabalho dela, não tem tato com digital, eu não quero fazer nada disso. Eu quero atender, mas também não quero, por exemplo, me submeter a um plano de saúde que eu vou ganhar R$8 por atendimento e eu tenho que atender 40 pessoas no dia. Porque tem planos e planos, mas assim, no geral, é muito ruim. Bem baixa, né? Pra psicólogo é péssimo. Então, assim, a gente tem psicólogas hoje da franquia que ganham mais de R$10.000 por mês. E paga a franquia, alguns meses tá paga. Então, a gente tem hoje cerca de 30 franqueadas e a gente tem mais de 300 pacientes, acho que já estamos chegando a 400 pacientes sendo atendidos toda semana, de mais diversos lugares do mundo. Mas aí, você, por exemplo, você separa a franquia por área? Assim, Não. Nessa área, isso que A área tá você me dando... diz geográfica? Geográfica? Não tese? tem área geográfica. É como se elas estivessem plugadas lá. Estão plugadas digitalmente. Elas pagam um FII pra estar plugado e aí você vai jogando paciente pra ela por um certo período, terminou de pagar, ela continua lá de graça. A gente tem a agenda E dela. ela tem a sua formação, que garante uma qualidade esperada por vocês, E padrão. supervisão quinzenal e ter todo o nosso suporte semanalmente pra tirar qualquer dúvida. E depois ganha dúvida. uma porcentagem, royalty do que ela estiver atendendo, alguma coisa Ela assim? não ganha royalties. Ela, na verdade, ela ganha o atendimento. Ela ganha uma porcentagem, né? A gente tem um valor que a gente cobra do paciente e fica 60% pra ela e 40% pra gente, ou 70%, 30%, agora eu não lembro exatamente dessa questão. Mas e aí foi ela bem ganha. aceito pelo paciente? Porque eu tenho a impressão de que muitos falam, não, eu quero passar com a Lana. E não Então, com a é sempre equipe. assim, você atende, eu vim do podcast, você pode atender? Eu falo, é que eu não atendo no momento, entendeu? Então, desde que meu filho nasceu, eu parei de atender, e aí eu ia voltar, mas daí agora tem tanta gente atendendo por mim que e agora eu tô grávida de novo, e tem tanta coisa pra fazer, que assim, pra eu valer a pena eu parar pra atender individualmente, O preço vai lá em seria cima. muito caro. Uma mentoria, e... praticamente, assim, pra algumas pessoas. Então, eu, assim, até pretendo, gosto muito de atender, provavelmente voltarei, mas não vou conseguir absorver essa demanda. Então, a pessoa, assim, eu transfiro essa autoridade, falo, olha, eu não tô atendendo, mas eu tenho um time de psicólogas que eu confio, que trabalham na mesma abordagem que eu, e que vão poder te ajudar. Você não quer marcar uma sessão experimental e tal? Ah, a Paula pode te ajudar muito nisso que você me falou aqui. E a pessoa vai, tipo, elas são muito legais. E aí, acaba dando certo, sabe? Então, claro que tem gente que quer fazer com a pessoa, mas eu vejo que isso é uma dificuldade muito dos profissionais quando chega nesse lugar de ter a agenda cheia e fala, como que eu vou passar isso pra outra Qual que é o pessoa, próximo né? passo? Sim. Então, é Alana, possível. Pegando o gancho aqui de atendimento seu, eu tô lendo um livro que chama Líderes Comem por Último, do Simon Sinek, né? Sinek, eu sempre tenho uma dificuldade de falar Start sobre o nome with the dele. why, né? Muito bom, e ele fala muito uma abordagem lá, que é engraçado até que ele conta que o exército americano tem isso, assim, de os mais novos comem primeiro, os mais velhos por último, dessa liderança empática. Eu acho que durante seus atendimentos, a sua experiência aí como psicóloga, empatia, a pessoa nasce com ela, dá pra aprender, como é que se treina, como é que melhora. Queria te escutar um pouco nesse lado. Com certeza tem fatores de personalidade que variam, né? Então, hoje em dia, a teoria de personalidade mais estudada, mais aceita na psicologia, é a teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, o Big Five, né? E dentro dele, a gente, obviamente, vão ter pessoas que vão ter, por exemplo, uma sociabilidade mais alta, que são pessoas... Quais são os Big Five?
É fator de extroversão, NTJ, fator de... Não é esse. Esse é uma teoria da psicologia também, mas esse aqui não, é extroversão. Eu não sei se eu vou saber lembrar de cabeça agora, vamos lá. Tem extroversão, neuroticismo, sociabilidade, realização e conscienciosidade, acho que são esses 5. Ah, tá. A gente pode gravar um só falando sobre isso, que aí tem bastante pano pra manga. Mas, basicamente, tem fatores de pessoas que têm um fator de personalidade pra sociabilidade, pra mais empatia, pra conseguirem ser mais afetuosas, se importar mais com o outro. Então, tem pessoas que já são mais frias, mais autocentradas. Geralmente, assim, até pessoas que... Não geralmente, mas muitos líderes fortes, geralmente, eles são mais voltados pra resultado e não tanto pra pessoas. Pessoas que são mais, voltadas pra sua visão. Claro que tem que querer servir as outras pessoas, né? Mas os líderes mais fortes que eu conheço, geralmente, eles não têm tanta empatia com tanta facilidade. Não sei se vocês conhecem, assim, pessoas assim, mas eu falo com meu marido, a gente é bem diferente. Ele tem esse perfil de liderança muito forte e ele tem uma dificuldade de empatia que ele precisa, posso falar porque ele sabe, né? Ele precisa sempre estar, tentando Fazendo fazer constante. esse exercício. E já pra mim é muito mais fácil, muito mais natural. E tá aí as nossas profissões, né? Eu sou psicóloga, ele é empresário, então a gente tá no lugar certo. Mas com certeza é uma habilidade que dá pra ser desenvolvida, né? Então, como toda habilidade de relacionamento, de comunicação, as habilidades sociais, elas podem ser melhoradas. Vai ter alguém que vai ser nato aquilo. Então, assim, tem aquela pessoa que é aquele comunicador nato. Desde criança, era o orador da sala, era aquela pessoa que ela era convidada pra falar. Mas vai ter aquele outro que não teve essa mesma naturalidade, mas que se treinou tanto, se desenvolveu tanto, que consegue fazer aquilo. Então, a gente pode, com certeza, desenvolver, mas vai ser mais difícil para outras pessoas do que para algumas, né? E como é que você treinaria a empatia? Assim, eu sou uma pessoa que não tem muita empatia. Como é que eu começo a fazer um exercício para me colocar nos sapatos do outro ali, assim, prático? Ouvindo as outras pessoas. Eu gosto muito desse exercício, assim, de... A gente tava até falando isso ontem lá na empresa. De ver a mesma situação por várias perspectivas, Legal. né? Então, a gente tende muito... Em qualquer tipo de conflito na vida, a gente tem a nossa visão... E a gente tende a ser muito enviesado sobre aquilo. Mas se a gente vai ouvir a outra pessoa, ela também tem uma visão muito semelhante. E provavelmente a verdade não tá nem de um lado nem de outro. Tem um meio termo nisso. E como psicóloga, tem que ter muito esse exercício, né? Porque você vai ouvir a história da pessoa, ela fala, meus pais foram horríveis, eu passei por isso. Só que você não tá ouvindo os pais, Só né? que eu não tô ouvindo mais ninguém. Eu tô ouvindo Sim. só ela. Então eu preciso acolher... Com certeza, não vou duvidar do que ela tá me contando, mas ao mesmo tempo, eu sei que aquela não é a verdade absoluta, que aquela mesma situação tem diversos aspectos. Então, se a gente consegue treinar isso na vida, assim, eu falo sempre isso pro meu marido, porque quando tem um conflito, às vezes ele é tipo, não, é porque é isso. Aí ele taxa a pessoa quis me fazer de palhaço, às vezes no trânsito, até citei isso no podcast esses dias. Ele dirigindo, às vezes uma pessoa corta ele e fala, cara, essa pessoa quis me fazer de palhaço, só pode. Mas tem certeza? Tipo, te odiou em particular. Ela te odiou particularmente, ela olhou pra você, eu vou te fazer de palhaço hoje. Cara, ela nem viu muitas vezes. Eu corto direto as pessoas, sou distraída no trânsito, eu não tô querendo fazer ninguém de palhaço. Então, às vezes, eu faço exercício com ele. Vamos pensar, às vezes é uma pessoa que tá com muita pressa, tá passando por um dia ruim. Então, tentar ver outras possibilidades. Pode ser que ela realmente tenha feito por mal? Cara, pode. criou uma inimizade no carrinho do lado. Mas é muito difícil. Então, em situações do dia a dia, a gente parar por um momento e falar, tá bom, que outras possibilidades de enxergar essa situação existem? E às vezes você ouvir outra pessoa, você fala, olha, eu tô vendo essa situação desse jeito. Que outra forma teria de ver? Como que essa outra pessoa pensaria? Então, tem que ter bastante esforço e dedicação, mas é muito possível, com certeza. Muito É uma legal boa de ter estratégia. perspectivas diferentes. É. É super importante. Perguntas, cara. Perguntas são Fazer coisas muito perguntas. boas que abrem. Eu tava estudando lá uma bolsa que eu ganhei pelo IFL para Georgetown. Legal. E a gente teve uma aula de formação de líderes que era uma aula literalmente focada em fazer perguntas. E aí eles fizeram uma pirâmide de diferentes níveis de perguntas que abrem mais possibilidades, né? A que estava no topo é sempre aquela por quê, né? Por que você faz isso? Cara, você nunca vai ter uma resposta assim, simples. E depois, então, você tinha como, qual, que são as coisas que abrem bastante. Então, ajuda realmente muito, né? Como que a outra pessoa veria aquilo? Nossa, a pessoa pode discorrer um monte. E, por exemplo, você falou nesses 5 traços. Aham.
como que as pessoas que estão assistindo a gente, elas conseguem identificar, falar assim, putz, eu tenho mais esse traço, tenho esse. Existe algum teste que vocês fazem? Tem que ser diagnosticado por... Eu tenho um episódio no alguém? podcast que eu Aí, ó, explico faz o todos os merchan. fatores, então você pode ir lá. Qual o número, como chama, conta pra eu gente. não vou saber de cabeça, depois eu ver. Eu posso até ver direitinho e falo. Mas aí só procurar lá na lista vai ter... Tem alguns episódios de autoconhecimento, mas esse especialmente tá os 5 fatores de personalidade. E tem testes também que podem ser feitos. Tem um teste específico que é muito bom, que só pode ser aplicado por psicólogos, que é a bateria fatorial de personalidade, o BFP. Tá. Muitas vezes em processo seletivo a gente fazia muito esse teste, ou na LPI. Então, se você quer ter um resultado bem assertivo, busca uma psicóloga que trabalhe com isso. E Lá faz na minha essa clínica bateria. dá pra fazer. Aí, ó. Aí você pode fazer essa bateria, você vai responder e vai ter. Mas também, se você tem um autoconhecimento legal já, você ouvindo e lendo sobre esses fatores, você vai falar, nossa, eu tenho isso aqui forte, isso aqui já não é tanto. Então dá pra saber desse Por exemplo, então, ó, pra quem tá ouvindo aí o podcast Psicologia na Prática, você entra 5 características de comportamento? Isso, cinco grandes fatores de personalidade. 5 grandes fatores da personalidade, você pode fazer isso. E o BFP, como que as pessoas elas entram em contato, por exemplo, com a Psi do Futuro para marcar alguma coisa com as suas psicólogas, com Você as pode ir no meu franqueadas? perfil no Instagram, Alana Nijar, e aí no meu link da bio tem um link lá pra preencher um formulário, colocando qual que é o seu objetivo na terapia e tudo Legal. mais, e a nossa equipe entra em contato. Legal. E a gente, antes de evoluir um pouquinho mais, eu queria fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, nosso patrocinador aqui agora, que é a Blue Space, esse estúdio bonito que vocês estão vendo aqui, né? Ele fica aqui na Vila Olímpia, tá abrigando todos os nossos podcasts, então se você tem interesse, às vezes, em fazer podcast, quer gravar algum tipo de conteúdo, você pode entrar em contato com eles da Blue Space. E, Alana, Oi. a gente falou de liderança, você teve essa transição de uma profissional liberal para uma executiva. Né? Tanto que você fala assim, cara, não faz mais tanto sentido eu atender porque agora eu tô nessa transição, eu sou uma executiva. Sim. Que líder você admira? E por quê? Assim, quando você fala assim, cara, você é executivo, eu sou uma líder, queira ou não, né? Você Sim. Quem é um líder que você admira, assim, por quê? Cara, eu não sou essa pessoa de ler muitos livros de liderança. Eu aprendo por osmose do meu marido, que lê Simon Sinek, que vê lá Steve Jobs, não sei o quê. Então, assim, por isso que eu falo, até é difícil às vezes, eu falo que eu sou uma empresária porque eu sou, mas assim, eu acho muito louco, ainda me vejo como psicóloga, embora eu produza mais conteúdo, não atendo, né, mas é muito louco como eu cheguei nesse lugar, assim, porque eu realmente sempre falo pras pessoas, eu era super insegura, eu nunca fui essa habilidade nata pra me comunicar. Eu sempre fui muito boa em ouvir as pessoas, ajudar as pessoas, em atender. Isso sim, sou muito boa. E aí, por esse desejo e também de escrever, de compartilhar, eu acabei descobrindo que eu me comunicava razoavelmente bem, porque as pessoas gostavam de me ouvir. Mas nunca foi, assim, uma grande ambição, sabe? Mas falando de líder, e até puxando que esse livro me lembrou muito a liderança de Jesus. Então, assim, quando a gente fala desse líder que serve, desse líder que se coloca em último lugar, desse líder que Jesus lavava os pés dos discípulos, e ele é o maior líder da história pra mim, porque foi um cara que há mais de 2000 anos atrás começou um movimento com 12 pessoas que até hoje é a maior religião do mundo, sabe? Exato. Então, é alguém que me inspira muito por esse lugar, assim, eu não sou tão movida por, assim, ambição, eu não sou aquela gestora que sabe todas as métricas, tipo, isso realmente não é o meu forte, mas quando eu penso em fazer o que eu faço, eu sempre penso que transformação que eu posso gerar na vida das pessoas, como que eu posso servir as pessoas, como eu posso usar o meu conhecimento, o meu talento, aquilo que eu tenho pra trazer algum tipo de transformação, sabe? Então, é o líder que me veio agora na cabeça, assim. É muito legal essa pergunta, assim, porque você consegue identificar o que a pessoa admira, né? O que ela tá... A gente teve essa resposta também ontem no último podcast. Sério? Sabe a resposta? Falou Jesus Cristo também. E eu acho que a resposta que eu também daria. Quando alguém mesmo? perguntasse, Que Diz legal. muito sobre a pessoa. Não, né? muito. Total, cara. Total. Que legal. Gente, queria agradecer aí a presença de todas. Muito por bom. Muito obrigada. podcast adorei a aqui. conversa. Onde que as pessoas podem te encontrar? Então, no Instagram, @Alana Instagram, Nijar. @Alana Nijar, Alana normal, A-N-I-J-R, a Nijar, que às vezes as pessoas têm dificuldade com o sobrenome. Podcast Psicologia na Prática no Spotify, no YouTube também com o meu nome você encontra lá mais conteúdos em vídeo. Essas são as principais redes que eu tô mais presente. Perfeito, perfeito. E lembrando aqui do Fórum, 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, que vai acontecer no Teatro do B32, na
Faria Lima. Faz a pré-inscrição no fórumsp.org para você não perder os primeiros lotes. Vão ser apenas 500 lugares e a gente tem umas coisas planejadas bem interessantes. O tema desse ano é da pobreza à riqueza das nações. Então, vai estar imperdível, hein? Imperdível, Evento imperdível. transformador. Todo ano você chega no fórum e sai de forma diferente. É É. impossível, assim, não sair de lá picado com alguma coisa que você aprendeu ali. É incrível o Exato. evento. Legal. Bem, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.